Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Amém. Meus amados, nessa manhã de quarta-feira, Deus me deu uma palavra poderosa para compartilhar com você. Deus quer mostrar 8 tipos de pessoas que Ele abençoa com riqueza em todas as áreas, mas de acordo com o que Jesus disse na Bíblia. Meus irmãos, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o que devemos fazer para agradar ao Senhor e recebermos as suas bênçãos. Mas antes, meus irmãos, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, acione o sininho de notificação, amém? Para que o YouTube avise o irmão, a irmã, quando eu postar novidade no canal, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, a todos nós desejamos ser abençoados por Deus, não é verdade? Todos nós desejamos ser abençoados por Deus, não é mesmo? Queremos que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre a nossa vida espiritual, sentimental, financeira, não é verdade, meus irmãos? Queremos que Ele cuide da nossa saúde, da nossa família, nos mantém longe do mal. E fazer tudo isso não é nenhum sacrifício para o Senhor, meus irmãos. Veja o que o apóstolo Paulo disse: e Deus é poderoso para fazer que seja acrescentado toda graça para quem todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vós transbordem em toda boa obra. Mas apesar disso, meu irmão, existem muitas pessoas que têm perdido as bênçãos em suas vidas porque decidiram viver longe da presença de Deus. Elas preferem continuar no pecado, reclamando de tudo e desobedecendo aos ensinamentos de Cristo. E não há nada mais triste, meu irmão, do que passar por esses momentos sem experimentar a bondade do Senhor. E para que isso não aconteça com você, neste vídeo eu vou te mostrar 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. São 8 características baseadas nas bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha, que está registrado no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. Mas, meus irmãos, o primeiro tipo de pessoa que Deus sempre abençoa, o pobre de espírito. Veja que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Repare, meu irmão, que Jesus não está falando aqui de pobreza financeira ou material, mas afinal, quem são os pobres espiritualmente? São aqueles, meu irmão, que olham para dentro da sua própria alma e percebem que não tem nada para oferecer a Deus. Elas não se consideram boas e nem justas porque sabem que são pecadoras. Elas também não se acham fortes e valentes porque sabem que são fracas e medrosas. Tudo que lhes resta fazer é pedir a Deus que tenha misericórdia delas. Meus irmãos, Jesus ama essas pessoas porque o que não podem salvar a si mesmo, então elas colocam toda a sua esperança na salvação.
na salvação que Deus oferece. E é por isso, meu irmão, que elas recebem do Senhor não apenas algumas bênçãos, mas o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. O segundo tipo de pessoa, meu irmão, que Deus sempre abençoa, é aquela que chora. No versículo 4 está escrito: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Esse tipo, meu irmão, de choro não tem nada a ver com o choro por causa de um problema pessoal, com uma perda de emprego ou fim de relacionamento amoroso, por exemplo, sabe, meu irmão? Esse choro citado por Jesus é aquele que nasce através do arrependimento e da tristeza causada pelos pecados, mas não somente o nosso pecado, e sim o pecado da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos pais, e a dor causada pela injustiça deste mundo e pelo sofrimento de tantos irmãos. A Deus consola e abençoa quem sofre dessa maneira, porque sabe que o seu coração é como de Jesus, que sente amor e compaixão pelos outros. Então, meu irmão, se você quer ser abençoado, você precisa parar, meu irmão. Parar de olhar apenas para você e seus problemas e começar a se preocupar com quem está ao seu lado. Preciso olhar para o seu irmão e sofrer por ele, que está afastado de Deus. Mas caso você não consiga ter esse sentimento, peça para Deus trocar o seu coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, amoroso como Jesus. O terceiro tipo de pessoa, meu irmão, que abençoado por Deus é aquela pessoa humilde. Mas agora nós não vamos falar sobre a pobreza de espírito. Veja que Jesus diz lá no versículo 5: os bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Meus irmãos, essa passagem Jesus se refere àqueles que, mesmo sendo humilhados, criticados e ofendidos, não se deixam ser dominados pela ira e pelo sentimento de vingança. Pelo contrário, meus irmãos, eles são pessoas que usam a paciência para suportar as suas lutas. E por que eles são abençoados? Porque eles entendem que Deus, quem nos defende e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em outra passagem, lá em outra passagem do mesmo evangelho, meu irmão, de Mateus, Jesus disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Nos abençoe. Que Cristo foi perseguido, humilhado. Nós sabemos que Cristo foi perseguido, humilhado, mas em momento algum, meu irmão, ele revidou ou prejudicou alguém, mas entregava tudo nas mãos de Deus, pois sabia que a verdadeira justiça vem dele, vem de Deus. Por isso, meu irmão, viva da mesma maneira e o Senhor nunca deixará de te abençoar. E o quarto tipo de pessoas que abençoado por Deus é aquela que busca a justiça, Lá no versículo 6, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome de sede e justiça, pois serão satisfeitos perfume. Sede de justiça significa, meu irmão, não se conformar com as injustiças que acontecem no mundo. E a melhor forma de combater isso é vivendo de maneira justa. E no mundo nos oferece muitas tentações
para se cometer injustiça. Por isso, meu irmão, pode ser uma forma de suborno, mentiras, falsas promessas, sempre pensando em tirar aproveito de algo ou de alguém. Nessas horas, meu irmão, precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada da injustiça, porque Ele é justo. Então, quando escolhemos fazer o que é certo, mesmo que muitas vezes seja difícil, o Senhor nos recompensa, nos abençoa. E o quinto tipo de pessoas que Deus abençoa é aquela que tem, no versículo 7, Jesus é aquela que é abençoada por Deus, é aquela que tem, no versículo 7, que diz assim, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos obterão misericórdia. Se tem um objetivo que define muito bem quem é de Deus e quem é, e que Ele é misericordioso, o Senhor tem um coração que nos enxerga além dos nossos pecados, que prefere amar e nos perdoar em vez de nos condenar. E quando agimos da mesma maneira que Ele, somos abençoados com a graça e a misericórdia que tanto precisamos. E como podemos agir, meu irmão? Como podemos agir assim, dedicando o nosso tempo e recurso com os nossos próximos? Ter misericórdia é se comover com a situação da fragilidade do outro e fazer o que for preciso para ajudá-lo. É o orar, aconselhar, perdoar, evangelizar, em vez de apontar o dedo e julgar. Resumindo, você misericordioso é obedecer o mandamento de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Você, a pessoa que Deus abençoa por Deus, é o puro de coração. Glória a Deus. No versículo 8, meu irmão, está escrito, bem-aventurados os puros de coração, pois verão Deus. Isso quer dizer, meu irmão, que aqueles que aceitam a Jesus, não permite que a sua mente e o seu coração seja dominado pela malícia e pelas obras da carne, receberam a bênção de ver Deus agindo com suas vindas. Jesus diz em Mateus capítulo 15, que do nosso coração é o que procede toda maldade, e todo homem impuro, e como podemos evitar os maus pensamentos e sentimentos que brotam dentro de nós. Meus irmãos, existe uma frase que diz que nós não podemos impedir um pássaro de pousar em nossa cabeça, mas podemos impedi-lo dele fazer um ninho. Isso quer dizer que nós não podemos evitar que os maus pensamentos e sentimentos ruins surgiam na nossa mente, mas temos que expor. E antes que eles criem raízes, então, meu irmão, se você quer que a mulher com Deus e seja abençoado por Deus, busque viver em santidade e se afaste de tudo que te afasta do Senhor, meu irmão. E o sétimo tipo de pessoa que Deus abençoa é aquela que busca a paz a todo custo. Veja o que diz o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Busca a paz não significa, meu irmão, apenas que devemos ter uma paz interior. Vou ter que aceitar tudo o que é imposto a nós, sem discordar de nada ou de ninguém.
Não, meus irmãos, os pacificadores são aqueles que se reconciliam com Deus ao receber em Jesus como o seu Salvador e que o receberam a verdade, paz, buscam viver em paz com todos e mais do que isso, meu irmão, promove a paz entre as pessoas através da proclamação do Evangelho, ou seja, reconhecido como filho de Deus. Aqui é realmente lutar pela paz, não somente a sua, mas também de todos que estão à sua volta. E como você pode fazer isso, meu irmão? Ajudando a reconciliação entre irmãos que estão brigados, casais que estão em crise no casamento, pais, filhos que não se entendem. Mas enfim, estendendo a mão para todos aqueles que estão vivendo algum tipo de conflito com as outras pessoas. Então, meu irmão, ore para que Deus te dê sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Ore para que Deus te use neste mundo tão conturbado. Se você estiver disposto a levar a paz e o amor do Senhor, as bênçãos nunca deixaram de ser derramadas sobre a sua vida. Não, jamais. Porque Deus é maravilhoso. E por fim, meu irmão, o 8º tipo de pessoas que é abençoada por Deus são os perseguidos. Glória a Deus, meu irmão. Por causa da sua fé em Cristo, no último versículo, sobre as bem-aventuranças, Jesus disse: os bem-aventurados, os perseguidores, por causa da injustiça, pois deles é o reino dos céus. Desde o surgimento da igreja, fundada logo depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, os cristãos são perseguidos por causa da tua fé no Filho de Deus. Muitos foram e ainda são expulsos de suas casas, espancados e até mortos. O próprio apóstolo Paulo perseguiu muitos crentes antes da sua conversão, e depois que ele acabou mudando de lado, ele se tornou um dos perseguidores por causa da sua fé em Jesus. Ele se tornou a ser um perseguido por causa da sua fé em Jesus. Porém, meu irmão, toda a maldade sofrida por Paulo no tempo em que ele serviu a Cristo não o desanimou, pois ele conhecia essa promessa que Jesus havia feito no sermão lá da montanha, a fim, meu irmão, de levar uma palavra de bom ânimo aos seus irmãos. Na fé, Paulo escreveu: não é necessário que passamos por muitas tribulações para estarmos no reino de Deus. E essa promessa também vale para os dias de hoje, meu irmão, pois muitos cristãos continuam sendo perseguidos. Só que nós temos uma visão muito distante disso. Achamos que sofremos perseguições apenas aqueles crentes que vivem em países da África, Oriente Médio, mas isso não é verdade. Muitos de nós sofremos perseguições em nosso trabalho, na faculdade, no círculo social e até dentro da nossa família, por causa da nossa fé. Por isso, meu irmão, tem acontecido, se isso, meu irmão, tem acontecido com você, não se entristeça não, viu? E nem desanime não, meu irmão. Pelo contrário, se alegre, pois o reino de Deus pertence a você. Amém, meu irmão? Como vimos nesse vídeo, meu irmão, as bem-aventuranças de Jesus nada mais são do que um reflexo da nossa própria vida. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo foi pobre de espírito. Ou seja, ele viveu na total dependência do Pai. A Cristo também chorou pelos pecados do seu povo. Cristo foi humilde por não revidar as afrontas e calúnias que fizeram contra ele.
Cristo praticou a justiça e o tempo todo que é o mesmo tempo e ao mesmo tempo ele foi misericordioso com os piores pecadores. Jesus, meu irmão, tinha um coração puro, incontaminado com a maldade, e buscou a paz entre todos e a reconciliação dos homens com Deus. E por fim foi perseguido e morto na cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todos. E hoje, todos os que creem, todos, exatamente todos que creem na sua morte e ressurreição e seguem os seus passos, são bem-aventurados e recebem a vida eterna ao lado de Deus. Eu sou o Carlos, mensageiro da palavra do Senhor. E eu sou o Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos e se inscreva aqui no meu canal, amém? Dê um like, comente, amém? Compartilhe aí com seus amigos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, amém? E Deus abençoe ricamente a sua vida, amém, meu irmão? Glória a Deus, que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, glória a Deus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.